Continuando, né? Então, no vídeo anterior você viu que a gente está fazendo essa questão, né? Nosso assunto atual são estruturas de repetição e a gente está começando a demonstrar os contextos do while, né? Da estrutura de repetição while. E com esse exemplo a gente vai conhecer algumas coisas. Então, até a aula passada a gente fez isso aqui, né? Até o vídeo anterior. Agora nós vamos fazer o seguinte. O que eu preciso fazer várias vezes? Qual é a tarefa que eu preciso fazer várias vezes? É escrever esta frase, que é composta com partes fixas e com essa parte dinâmica aqui, que foi introduzida pelo usuário, 10 vezes. Essa é a tarefa que eu preciso fazer repetidas vezes, é a linha 6, preciso ela fazer 10 vezes. Então, eu preciso saber, eu preciso de uma condição para me autorizar ou não a fazer isso. Então, nós vamos utilizar uma estrutura condicional interativa. Esse é o nome do famoso while, certo? Então, o while funciona da seguinte forma, com uma expressão booleana, eu vou abraçar, olha, lembra o papel dos abraços, das chaves, é delimitar um bloco, né? Então, o while, ou seja, enquanto alguma coisa aqui que eu vou perguntar for verdade, enquanto isso for verdade, isso aqui será feito. Então ele vai ficar girando aqui. Vocês vão criar essa imagem aí mental de que isso vai ficar girando. Então eu preciso fazer a pergunta. Qual a pergunta eu faço para que, enquanto esta pergunta me retornar true, a linha 7 agora vai ser explicada. Então, essa aqui é uma estrutura de um cenário de repetição baseado em quantidades. Então eu preciso primeiro, né, saber o meu total de quantidades, nem o total de quantidades, né, quanto eu já fiz, certo? Então eu vou declarar uma variável, por isso que eu estou botando como let, não é uma constante, que é uma variável que não muda de valor. A let são variáveis que mudam de valores, certo? Eu vou chamar aqui de quantidade. Certo? Então eu crio e já inicializo. Então eu criei uma variável chamada quantidade e a inicializei com o valor zero. Tudo bem? Então, como eu sei, você pensa isso no seu dia a dia, você tem que falar 10 vezes. O que autoriza você falar mais uma vez? Se a quantidade de vezes for inferior ao tanto que você precisa fazer. Cara, você já falou quantas vezes? Quantidade de vezes. Essa quantidade é menor que 10. Se ela for menor que 10, significa que você tem que fazer mais uma vez. Tudo bem? Olha como parece ser simples isso mesmo, né? Então, o while, ele funciona exatamente como um if. Olha, vejam só. Se a questão fosse, ó, se quantidade for menor do que 10, escreva olá, tudo bem. Só que não é um simples if, é um if que vai ser perguntado e ele precisa ser verificado novamente. Ou seja, eu vou perguntar e ele vai girar e vai voltar para o if. Essa é a diferença fundamental do while e do if. Por isso que eu chamo o while de estrutura condicional iterativa. É condicional porque ele é baseado nessa pergunta também, na expressão booleana, que vai autorizar a repetir mais uma vez o que está dentro dele, certo? E está faltando mais um elemento aqui no while, porque se eu executar isso aqui vai dar um problema. Qual vai ser o problema? Esse while vai ficar girando, ele vai fazer esse trabalho e vai perguntar de novo. Quantidade é zero. Zero menor que 10, sim. Faz de novo e você já sabe o que vai acontecer. Ele vai travar aqui meu computador, porque ele nunca vai parar de girar. Vamos ver se é isso mesmo, né? Olha, vejam só. Ele deu um loop infinito. Loop infinito é quando a sua estrutura de repetição ela não tem uma condição de parada. Eu pressionei Ctrl C para poder parar. Ele executou aqui bilhões de vezes, certo? Então, falta mais um elemento aqui no nosso while, que é fazer a atualização das quantidades. Então, fiz o trabalho. Na hora que eu faço o trabalho uma vez, então eu atualizo, certo? Como é que eu poderia fazer isso, professor? Eu boto quantidade igual a 1, aí vou girar, isso vai dar certo? Vamos experimentar. Não é também, vai dar a mesma coisa, porque o 0 assim como 1, o 1 assim como 0, também vai ser inferior. O que eu preciso fazer é pegar, igual você faz um contador.
Quantas eu tinha? Pois pega as quantidades que eu já tinha e acrescenta com mais uma. Esse vai ser o meu novo valor. Quanto que eu tenho quantidade? Quantidade eu tinha 0 e agora eu adiciono mais uma unidade. Só que na próxima volta esse 0 vai ser 1, depois vai ser 2, vai ser 3. Então, na verdade, a gente vai atualizar o conteúdo da variável quantidade com o seu valor anterior acrescido de 1, beleza? Observem bem isso, né? Porque vai ser bastante comum, depois que está construído assim, você pode ficar um pouco confuso, né? Essa instrução aqui da linha 9 é uma atualização da variável. Só lembrando para vocês que esta linha inteira é chamada de instrução, isso é uma ordem ao computador, uma instrução. Nessa instrução é uma instrução de atribuição, certo? Porque nós temos a igualdade aqui, o sinal de igual, dizendo que avalie esta expressão, ou seja, variáveis, operadores e valores. Ele vai avaliar primeiro isso para jogar aqui nessa variável. Então, por isso que dá certo. Então, quantidade vai receber o valor que a quantidade tinha antes de chegar aqui, que na primeira volta vai ser 0, adicionado de uma unidade. Então, quantidade, quando você der o giro aqui de novo, o while vai perguntar se quantidade, qual é o valor de quantidade? É 1, ou seja, eu já fiz uma vez. Vai fazer o trabalho e vai chegar na linha 9 novamente. E o que vai acontecer na linha 9? Quantidade vai receber o valor que quantidade tinha. Qual o valor que quantidade agora? Era 1, porque da volta anterior ele virou 1. E nessa, 1 mais 1, 2. Quantidade vai para a próxima, que é para a terceira volta, ele vai chegar aqui com o valor 2. E assim vai girando e você sabe o que vai acontecer. Quando eu fizer a 10ª vez, né? Esse meu quantidade vai chegar com 9, ele vai virar 10 após eu fazer o trabalho. E aí vai ser perguntado aqui no while, vai ficar girando. 10 é menor que 10? Não. Como 10 não é menor que 10, aí ele encerrou o seu trabalho. Então ele vai deixar de executar as instruções que estão abraçadas pelas chaves que delimitam os blocos em JavaScript. Daí a importância de você compreender qual é o papel das chaves. As chaves delimitam um bloco, significam instruções que pertencem àquele contexto. Essas chaves aqui das funções dizem que tudo isso que está com recuo, né, tudo isso pertence a main. E essa chave aqui está dizendo que essas duas instruções pertencem a esse while. Então, o while vai ficar circulando lá. Eu vou dar só um console log tchau. Console log by, não, fim. Pronto, isso mesmo. Tudo bem? Vamos ver se agora funciona o nosso programa. Está a estrutura aí bastante clara, né? Do while, Rogério. Agora sim, ó. Olá, Rogério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você quiser mostrar, inclusive, qual é a vez, né, que está sendo feito, você pode fazer o seguinte. Como é que eu faço para tornar uma string dinâmica? Envolvo ela, em vez de usar essa aspa, utilizo esta aqui, que é virada à esquerda. E no local que eu quiser botar uma variável, eu abro isso aqui. Então, eu vou botar que, além de botar aquela seguinte frase, eu quero que você bote o número inteiro de quantidade. Então, vai aparecer 0, 1 até 9, né? Vamos verificar. Rogério. Ó, 0 até 9, ou seja, foram 10 vezes. Se você quiser que ele apareça certinho, né? Certinho que eu falo 10, né? Você primeiro aumenta a quantidade e depois faz... Essa é uma das formas só de fazer. Podia fazer de uma outra forma, né? Olha, 1, 9 e 10. Perfeito? O ideal é que esteja assim, né? Que aí eu vou explicar aqui para vocês a estrutura do while. E se você desejar ali mostrar aqui dentro, a primeira volta ele vai estar com 0, você pode fazer uma soma aqui dentro dessa expressão, tá? Ele deixa fazer. Olha, 1, 9 e 10, se você desejar. Vamos deixar assim com 0 mesmo. Muito bem. E agora esse exemplo vai servir muito para a gente compreender os elementos do while e também do for. Então, esse é um trabalho que ele começa, você vai receber os dados, vai iniciar o seu programa, tem uma condição de avaliação, certo? Se essa condição de avaliação for verdade, vai descer aqui no sentido da seta e vai fazer um determinado trabalho. Ao terminar de fazer esse trabalho, ele não vai para o fim, como a gente estava acostumado.
ele volta para o início do while. Isso é o fluxo de execução, tá bom? Então, quando tem a pergunta retornou true, veja só, retornou true, então ela desceu, executa o trabalho. Temos duas coisas aqui dentro do corpo, vai fazer isso. Feito isso, ele volta para o início do while para fazer a pergunta novamente. Olha, a setinha volta e pergunta novamente. Essa mesma pergunta continua sendo verdade? Sim, então vou fazer o trabalho novamente com as informações que eu tenho. Daí o nome de while, que é enquanto, ou seja, enquanto esta expressão booleana for true, faça isso. Enquanto for true, faça isso. Quando deixar de ser true, ou seja, quando a pergunta virar falso, ele vai sair, vai seguir o caminho normal do programa após o while. O que você deve fazer para deixar de ser true? Você tem que mexer nas variáveis que estão envolvidas aqui na pergunta para que em algum momento essa expressão booleana deixe de ser avaliada como true. Senão vai virar um loop infinito, que significa ficar girando sempre, não vai ter condição de parar. Feito isso, nós temos aqui do lado, no item 3, né, os componentes semânticos, que vai ajudar você a identificar a estrutura, a construir esse while dado um problema. Então, se é uma tarefa, né, se é um problema que ele vai exigir repetição, né, que você está claro ali, você observou, disse, eu preciso fazer isso várias vezes, eu preciso computar diversos valores, vou ter que usar a estrutura de repetição. Então, você vai ter que identificar esses elementos, vejam só. Para que o while ele funcione bem, você vai precisar de vou botar um comentário aqui, uma condição de continuidade, certo? Ou parada, depende do ponto de vista que você está olhando. Então, essa é a condição, é uma expressão booleana que vai autorizar você a continuar. Ou em determinado momento, ela vai indicar quando você vai parar. Então, precisa de uma condição. Esta condição de continuidade, ela geralmente precisa de variáveis que já tenham algum valor para que ela possa comparar. Então, você vai ter aqui um chamado de estado anterior ao while, certo? Então, qual é o estado anterior? É a quantidade de repetições. Tá ficando claro, gente? Beleza. O próximo elemento, então esse aqui é o primeiro elemento do while. O segundo elemento do while é a condição de continuidade. O terceiro é o trabalho em si. Estou botando aqui na forma de comentários, né? É o trabalho. O que eu devo fazer? E aqui você pode ter uma série de tudo que você já aprendeu. Estruturas condicionais, chamadas de função, outras estruturas de repetição. Então você vai ter um trabalho a fazer. É quando aquele giro da roda gigante é para fazer o que no decorrer desse giro? Certo. E ao final, depois que você fez o trabalho, geralmente, você tem que fazer a convergência dos dados. Ou seja, caminhar para caminhar para a parada, né? Para a parada, vamos dizer assim. Deixa eu expressar aqui melhor. Você tem que transformar esses dados para que em algum momento, vou nem botar observação, né? Você tem que convergir os dados que estão aqui envolvidos na pergunta para que em algum momento essa pergunta deixe de ser verdade. A convergência é isso, ou seja, como é que eu vou avançar? O que vai me fazer é eu ir crescendo quantidade até em algum momento ele deixar de ser menor do que 10. Tudo bem, gente? Então, o objetivo deste vídeo, dessa aula, é deixar super claro essa estrutura de repetição, e mais claro que isso é impossível. Está bastante claro qual é o papel da estrutura de repetição, quais são os seus elementos e como ela dá superpoderes para a gente. Tudo bem? Então, se eu quiser agora escrever 100 vezes, olha como ficou bastante simples, e ainda vou dar uma melhorada nisso tudo aí. Maria, 100 vezes, de 0 até a 99. Tudo bem? Então, estruturas de repetição servem para você fazer um trabalho de forma simples, repetidas vezes. Tá bom? Serve para isso. Como funciona? Quais são as duas estruturas principais? O while, que significa enquanto, e o for, que a gente vai ver mais para frente. E na estrutura condicional while,
condicional iterativa while, ela é chamada de estrutura condicional porque ela funciona exatamente como um if. Isso aqui poderia ser um if, não é isso, na verdade? Por que não é o if? Porque eu não estou interessado apenas uma vez, eu quero que você faça enquanto isso for verdade, porque o if, se for verdade, faz aquilo uma vez. E o while, se for verdade, faz aquilo e pergunta novamente. Que pode fazer de novo, pergunta novamente, faz de novo, pergunta novamente. Tudo bem? Então tá aí estrutura, ou seja, os elementos semânticos do while. Isso vale para qualquer linguagem de programação, gente. A gente avança no próximo vídeo com estruturas de repetição. A gente vai falar no próximo vídeo sobre... A gente vai fazer mais algumas questões aqui com o while. Vamos fazer essa com o while. Vamos fazer essa com o while. Beleza, no próximo vídeo.